Graça e paz, queridos, tudo bem? Bom, nós estamos aí na reta final do nosso projeto Vida com Deus. Temos lido a palavra, estamos encerrando essa leitura, mas a gente entende, a gente sabe que a vida do cristão é caminhar nas disciplinas espirituais, e as que nós temos motivado você sempre é que você ore, que você jejue, que você ore por salvação, que você esteja sempre lendo a palavra, estando alinhado com o propósito de Deus sobre a sua vida. E nós estamos encerrando uma leitura, mas em nome de Jesus, ano que vem, quero já motivar seu coração a não parar e a continuar lendo a palavra e estando nessa proposta, né? Bom, queridos, essa semana a gente tá lendo aí o livro de Salmos, terminando Salmos, mas lendo também o livro de Provérbios, né? E nós vemos aqui que a proposta do livro de Provérbios é sobre a gente adquirir sabedoria em Deus, e nós vemos aqui que nesse capítulo 8, esse é o convite, né? É um dos convites mais intensos que nós temos sobre sabedoria, e nós vemos aqui o convite a sermos homens e mulheres sábios, mas também de nós vermos por que sermos sábios e entender por que de tamanha a relevância que traz nesse texto sobre sabedoria. Nós vemos aqui que além de adquirir sabedoria em Deus, também há um convite sobre nós aprendermos, né, sobre tudo na vida, mas principalmente sobre aprender sobre sabedoria, né, por que dessa importância. E nós vemos aqui que o desejo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre cada um de seus filhos, é que a gente caminhe, que a gente seja homens e mulheres sábios, né? O desejo de Deus é que a gente haja de maneira sábia, que a gente seja inteligente com tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Quando eu estava lendo esse texto de Provérbios capítulo 8, o capítulo 8, principalmente o versículo 12, que é o que eu quero falar com vocês, a palavra diz assim para nós: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Esse versículo 8 mexeu bastante comigo, falou bastante comigo, e eu li um comentário de John Wesley que diz assim: meu companheiro inseparável é a prudência para governar todas as minhas ações e dirigir as ações dos outros. Queridos, olha que interessante, né? Aqui o texto é claro para nós, mas fala sobre esse caminhar juntos, né? De sabedoria e também de prudência. Né? Nós precisamos agir com prudência em tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Eu acho interessante quando John Wesley coloca isso: prudência para governar todas as minhas ações. Tudo que eu faço, eu tenho que tomar cuidado com a impulsividade, tomar cuidado com as minhas emoções, para que a minha vida não seja dirigida por mim mesmo, mas que a minha vida seja dirigida por Deus. Por isso adquirir sabedoria, por isso ter prudência em tudo que fizermos e também termos bom senso. E aí a gente vê aqui algumas características, eu separei algumas coisas aqui para nós sobre a nossa atitude como cristão de sermos prudentes. A primeira que eu coloquei aqui para nós é sobre o cristão prudente, ele tem bom senso. O próprio texto coloca isso para nós. É muito difícil nós nos relacionarmos com pessoas que são sem noção, pessoas que não têm princípio de educação, por exemplo, numa reunião, num lugar público, onde a pessoa entra e sai sem respeito, sem senso. Nós vemos aqui que muitas vezes a pessoa não está super aleatória, e estou colocando uma situação pequena, mas nós precisamos, como pessoas sábias e prudentes, termos bom senso em tudo que nós formos fazer, até mesmo na forma como nós dirigimos a outro, as palavras que nós lançamos sobre o outro. Às vezes, por falta de bom senso, a gente fere as pessoas. Outra característica que eu coloquei aqui para nós é que o cristão prudente, ele pensa antes de falar. Também serve nesse exemplo que eu falei. Muitas vezes a gente, pela falta de bom senso e por não pensar naquilo que nós estamos falando, nós ofendemos as pessoas. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, na hora certa, ainda falamos no lugar errado, do modo errado. A gente tem que pensar muito antes de falar, para que a nossa boca seja fonte de vida a jorrar, e não de maldição, e não de pedra de tropeço na vida das pessoas. Outra característica que eu coloquei aqui, que é o cristão prudente, ele calcula o impacto de cada decisão que ele toma. Toda decisão que nós tomamos, todas as atitudes que nós temos, ela vai afetar as pessoas que estão à nossa volta, vai afetar a nossa família, a igreja que nós estamos, o ministério que nós servimos. Então é importante a gente
pensar em cada decisão que a gente toma. Outra característica é que o cristão prudente, ele não abre mão de planejar em tudo o que faz de forma relevante. É muito importante nós planejarmos tudo aquilo que Deus tem colocado e aquecido o nosso coração. Eu gosto muito daquele texto de Lucas que fala sobre nós calcularmos o preço do discipulado. O Senhor nos faz um convite para o nosso avanço, para o nosso crescimento. Nós precisamos aprender a calcular e começar e terminar as coisas. É muito melhor nós terminarmos do que começarmos, porque é motivo de honra, motivo de louvor para aqueles que concluem coisas. Por isso a necessidade de nós calcularmos tudo aquilo que a gente coloca. Isso também é uma característica daquele que é sábio, que é prudente. Outra característica que eu coloquei aqui é que o cristão prudente, ele sempre pede conselho para outras pessoas. É melhor pensar com duas cabeças do que muitas vezes estar na dúvida e fazermos coisas que podemos falhar, que podemos nos frustrar. Então é importante a gente aí pensar junto com outras pessoas, pedir conselho, caminhar com pessoas que querem nos ver crescer, que nos abençoam também. Outra característica que é o cristão prudente, ele leva a sério todas as leis, né? Todos os limites que tem diante dele. Queridos, é muito importante a gente aprender o limite das coisas, aprender a dizer não, muitas vezes o nosso próprio limite. Existem coisas que nós iremos fazer e fazer muito bem, mas existem coisas que nós não conseguiremos fazer. Muitas vezes a gente abraça, a gente pega, a gente faz, mas muitas vezes a gente acaba impedindo que o outro faça e também a gente se sobrecarrega de uma forma muito intensa. Aprenda a dizer não, aprenda a colocar limites em todas as coisas. E a última característica que eu separei aqui é que o cristão prudente, ele aprende ou ele sabe governar os seus próprios sentimentos. Ele nunca deixa os seus valores e os seus princípios de lado por causa das suas emoções. Muitas vezes, queridos, os nossos sentimentos nos enganam. A palavra diz isso, que o coração do homem ele é enganoso. E muitas vezes a gente erra por causa das nossas próprias emoções. Aquele que é prudente, aquele que é sábio, ele nunca vai deixar se governar pelas suas emoções, até porque é o próprio Espírito que governa, é Deus que governa. Nós erramos, querido, nós fracassamos em muitos momentos, mas quanto mais alinhados nós estivermos com Deus, quanto mais nós buscarmos a sabedoria em Deus, quanto mais nós sermos prudentes e sermos direcionados pelo Senhor, mais nós vamos ter a chance de acertar. Nós vemos aqui, querido, que a sabedoria, a prudência e o bom senso são amigos inseparáveis. Uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa sensata faz a diferença onde quer que Deus a coloque. E essa é a minha oração por você, que você seja sábio, que você seja prudente, que você seja sensato, que você busque isso em Deus todos os dias. Que Deus te abençoe, que essa palavra alcance seu coração em nome de Jesus.